A vida pode ser mais leve. Que felicidade estar aqui com você. Pode me responder uma pergunta, por gentileza? Você sofre por conta do seu passado, do seu presente ou do seu futuro? E aí você fala, como assim? Que história é essa, Hugo? Você sabe que a maioria das pessoas, mas a maioria sim, uma fatia robusta da sociedade, sofre por uma situação que possivelmente nunca vai acontecer. Tinha um cara chamado Mark Twain, um pensador que eu gosto muito, e ele tinha uma frase que ele falava assim: eu tive grandes problemas na minha vida. Alguns desses problemas, de fato, aconteceram. E você me pergunta, mas, poxa vida, eu não entendi como se alguns desses problemas de fato aconteceram. Como você teve problema? Esses problemas, eles são imaginários. Nós vamos caminhando e naturalmente vamos apagando determinadas questões que vivenciamos. Mas se nós fizermos uma reflexão, olharmos para trás, nós vamos entender que muitas questões que nós vivemos, muitas noites mal dormidas, muitas, digamos assim, desavenças, desequilíbrios alimentares, hormonais, surgiram por conta de um pensamento desequilibrado. E esse pensamento desequilibrado, em muitos casos, ocorreram por uma coisa que nós achávamos que iria acontecer e que nunca aconteceu. Quer uma prova disso? Quantas mães ficam sem dormir quando os filhos fazem uma viagem ou saem à noite para fazer qualquer tipo de evento? As mães ficam preocupadas e daqui a pouco o filho chega. E fica tudo bem. A filha fala que vai chegar às 10 horas e chega à meia-noite. Nessas 2 horas a mãe manda mensagem, se não atender, liga, enfim, liga. Se não atender a ligação, insiste de outra forma, ou então entra em desespero. Quantas coisas nós pensamos que nunca aconteceram? E quantas coisas nós podemos pensar que nunca acontecerão? Algumas situações, elas realmente são reais. Por exemplo, se você tiver, sei lá, num lugar que está tendo um tiroteio, né? Você está ali num risco verdadeiro de vida. Então você tem que ter cuidado, você tem que sair dali, você tem que se abrigar, você tem que tomar uma atitude. Mas às vezes nós nos importamos com situação ou situações que nunca vão acontecer. Conheci pessoas, por exemplo, que achavam que ia perder o emprego e teve um processo de estresse elevado, justamente porque achava que ia perder o emprego. A pessoa realmente até perdeu o emprego, mas 15 anos depois. Ou seja, a pessoa entrou numa paranoia, vamos dizer assim, né? Entrou numa situação, num loop mental, para ficar mais popular, né? Que começou a vivenciar desequilíbrios porque o emprego era muito bom, ao mesmo tempo era muito importante. E ao mesmo tempo ela não podia nem queria perder aquele emprego. E ela passou aí alguns bons anos, né, achando que ia ser demitida, até que realmente ela foi. Mas levou bastante tempo. Quantas noites mal dormidas, quantos estresses, quantos finais de semana comprometidos. Isso acontece também no nosso dia a dia. Eu sempre gosto de lembrar que se não tem remédio, remediado está. Se você tem uma situação que você não consegue resolver, já está resolvido. Imagina só, vai fazer calor de 40 graus no final de semana e eu fico mole, fico passando mal, né, com esse calor. Eu vou ter que me adaptar. Eu não posso, digamos assim, ficar sofrendo por antecedência. O que eu tenho que fazer? O que está dentro do meu alcance. Eu não posso deixar de viver, não posso deixar de trabalhar, não posso deixar de estudar, tenho as minhas responsabilidades, então nós temos que seguir esse caminho nos adaptando à realidade. Mas se eu sofrer porque eu sei que vai fazer 40 graus na próxima segunda-feira e eu não gosto muito de calor, olha quantos dias eu vou sofrer e de repente pode ser que alguma coisa mude. Isso acontece também na nossa vida pessoal, isso acontece na nossa vida profissional, isso acontece na vida amorosa, isso acontece inclusive com a própria saúde.
De repente, seus pais, seus avós, alguém na sua família teve uma doença e você fica preocupado excessivamente porque você pode contrair aquela doença ou você pode gerar aquela doença porque você tem uma predisposição àquela doença. Olha, não seria mais interessante tomar uma atitude? Existe uma situação que a pessoa, ela é uma pessoa pública e a família dela toda é obesa, do lado do pai e da mãe, inclusive os irmãos. E ela tem o maior cuidado para se manter firme, né, para se manter equilibrada com a alimentação. É o caminho mais reto não ficar pré-ocupada porque ela tem uma pré-disposição, mas se manter firme na dieta, com acompanhamento de profissionais, se manter em atividade física, cuidar da mente, do corpo. Esse é o convite que a vida nos faz a todo momento. Como dissemos lá no início, e vale a pena refletir, temos pessoas que sofrem com situações do passado, situações do futuro ou do presente. Quantas pessoas guardam mágoas, por exemplo, dos seus pais, avós, situações de agressões, abusos? Veja só, não estamos aqui naturalmente, digamos que banalizando a dor de ninguém. A ideia não é essa naturalmente, mas é um convite a todos nós para nos depararmos com o espelho e buscar os caminhos para solucionar os nossos próprios problemas. O nosso passado não nos define, os nossos sonhos não nos definem. O que nos define é o que nós somos agora, no presente. Se você tem um problema no presente, manter a tranquilidade, respirar, confiar no Divino Criador é sempre o melhor a fazer. E, naturalmente, fazer a nossa parte. Não adianta só sonhar, agradecer, ter fé e não exercer essa fé. A fé sem ações, sem caridade, é uma fé vazia. Fé sem obras. Paulo de Tarso nos falava sobre isso. As nossas atitudes também. Se nós queremos um dia melhor, uma vida melhor, dias melhores para a nossa vida, nós temos que colaborar para que isso aconteça, desejando, querendo e colocando nossa energia nessa direção. Para contextualizar e para entender melhor, vamos pensar, se você que nos ouve agora, será que você sofre mais por contas do passado? Será que você sofre mais por conta de questões do futuro ou do presente? Vamos pensar porque isso é uma questão de extrema importância. Como eu estava dizendo ainda há pouco, quantos desconfortos do passado, situações, desavenças, brigas, abusos, agressões que você vivenciou no passado próximo ou distante, essas situações às vezes geram desconforto para a vida inteira e nós não podemos nem devemos arrastar a corrente. As nossas lembranças desagradáveis devem ser substituídas, como, por exemplo, quando você pega um copo de água suja e vai colocando água limpa. A água suja vai embora, daqui a pouco só tem água limpa. Vamos buscar viver coisas agradáveis, trazer lembranças agradáveis, porque o nosso passado, como dissemos, não nos define. O futuro, medo da velhice, medo de perder o emprego, medo de decepções financeiras, medo de traições. Quantas questões atrapalha a beleza dos nossos dias, rouba a nossa capacidade de ver a leveza que podemos ter, e aí simplesmente os dias, os finais de semana, os encontros familiares, os encontros amorosos passam e nós estamos, digamos assim, com desconforto de uma situação que nem sabemos exatamente o que vai acontecer e possivelmente nem vai acontecer. Viver olhando para o futuro é uma dose de ansiedade desequilibrada. Rouba a nossa paz, tira o nosso prazer de viver e desequilibra, desarmoniza a nossa saúde. Olhar para o passado, muitas vezes com dor, com tristeza, com depressão, ao invés de olhar com gratidão ou então com aprendizado. Gandhi dizia que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Viver a vida dessa maneira é maravilhoso, porque olhar para o passado como um aprendizado, por mais que seja difícil. Só você sabe o que você passou, até assim como eu sei o que eu passei, né? E não estamos aqui comparando quem, enfim, teve mais ou menos frustrações, não é isso. É sempre um espelho, é um convite à nossa reflexão, para que nós possamos nos autoanalisar.
para que nós possamos nos autoavaliar. Se você vive no presente, com as dores, com o pensamento e com o foco no passado, é como se você estivesse, por exemplo, dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você até sabe por onde passou, mas não sabe para onde está indo. E quando a gente vive com possíveis problemas imaginários no presente, a pessoa que não chega, a oportunidade que não aparece, o desafio que nós potencializamos, aquele desafio que a vida nos apresenta no dia a dia e apresenta para todos nós. Todos nós temos problemas. Nós temos que entender que os problemas não querem simplesmente assim nos puxar o tapete. Cada problema que nós vivemos é como se fosse uma oportunidade que nós temos de crescimento. É como se fosse uma provinha que nós fazemos na escola. O professor aplica a prova não é com o intuito de reprovar o aluno, mas testar o conhecimento que foi aplicado. A vida também é assim. André Luiz nos dizia que na vida as coisas são cópias das outras. É claro que eu estou traduzindo aqui para uma linguagem mais popular, mas tudo que existe é uma cópia do que existe em algum lugar. Cópia menos ou mais, digamos assim, requintada, evoluída. Tudo no seu tempo, na sua frequência, na sua dose de entendimento e realidade. Mas eu quero voltar aqui com você. E eu queria que você, depois que acabar esse vídeo, daqui a pouquinho, pega uma folhinha de papel, uma caneta, ou então deixa seu comentário aqui pra gente e coloca, você está no grupo que consegue gerenciar essas questões emocionais? Ou você está no grupo que sofre mais com coisas do passado? Ou será que você é do grupo que sofre mais com as questões do futuro? Ou do presente? Vale a pena fazer algumas questões, alguns esclarecimentos. Não é nenhum demérito fazer sua análise e se reconhecer em um desses 4 grupos, o grupo que consegue já gerenciar, o que se foca no passado, futuro ou presente. Tá tudo bem. O importante é nos melhorar. Não devemos comparar a nossa dor com a dor do outro. Falamos ainda há pouco. Não estamos aqui vendo quem se frustrou mais ou menos, mas nós estamos aprendendo a viver, caminhando com as próprias pernas, olhando para o espelho e nos entendendo, nos experienciando, sentindo o que nós podemos aprender baseado no que a vida nos apresenta. Vamos fazer essa reflexão? E podemos ir juntos. Eu acho que vai ser bem interessante. Você não acha? Aproveito também para pedir que você compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Quem sabe alguém precisa fazer essas reflexões. É importante lembrar aquela frase que nós sempre trazemos aqui do nosso Mestre Jesus, que diz que a verdade nos liberta. A verdade é o conhecimento. E através dessas reflexões, nós podemos acessar determinados conhecimentos que muitas vezes nós já até temos, só que passa pela correria do dia a dia, passa, como diz no popular, batido, a gente nem percebe. Só que chega um momento que você está mais presente para aquelas questões, você está mais receptivo para aquelas informações, você está como um terreno fértil, pronto para ser semeado, e aí a fecundação acontece. E logo essas sementes de conhecimentos acabam germinando e florescendo. E naturalmente, no momento certo, vai frutificar, dar os seus frutos. E por sinal, esse é o papel de todos nós. O que você acha? Vamos juntos? Eu acho que vai ser interessante. Convido você a essas reflexões e convido você a se inscrever e divulgar os nossos canais. Será sempre um prazer receber você aqui. Desejo paz e bem, paz e luz, paz, muita, muita paz. Que Deus te abençoe. Eu sou Hugo Richard e olha, nós vamos nos encontrar aqui muito em breve. Até logo.